Bom, meus amores, então, acredito que vocês já tenham alguma ideia do que sejam as constelações familiares, né? A minha trajetória com as constelações começou como? Eu comecei pela psicologia, e na psicologia, a minha pós-graduação, né, a minha especialização é em psicodrama. O psicodrama é uma área da psicologia que une o teatro à psiquiatria. O Moreno, que é o autor, né, dessa teoria, ele era psiquiatra e apaixonado por teatro, e ele começou a descobrir que o teatro, é, a dramatização, ou seja, trazer para a cena as coisas que aconteciam, era extremamente terapêutico. Ele descobriu isso no caso Bárbara e Jorge, que eram dois atores que caminhavam junto com ele no teatro espontâneo que ele fazia, ou seja, era um teatro sem script, não tinha ensaio, não tinha texto, era levantado um tema e ali a cena acontecia. E como é que ele descobriu que isso era terapêutico? Por já ter um olhar, né, enquanto psiquiatra, obviamente, aconteceu que Bárbara e Jorge se apaixonaram e decidiram se casar. E a Bárbara era uma atriz incrível, né, de improviso, e ela sempre ficava com os papéis da mocinha, da princesa, né, aquela personagem, a mulher boazinha, a mulher perfeita, né? E era brilhante nos seus papéis, todo mundo gostava muito de quando ela interpretava, até que Bárbara e Jorge se apaixonaram e, de repente, um belo dia, Jorge chega para o Moreno, que é o autor do psicodrama, e diz: olha, eu acho que o nosso casamento não vai dar certo, não vai durar, porque ela parece essa pessoa, né, socialmente e nos palcos, porém, na intimidade, no nosso dia a dia, ela tem se revelado uma mulher extremamente agressiva, né? Uma mulher muito difícil, muito nervosa, que tem muitos rompantes e chega assim a extremos, e eu não sei mais o que fazer. E Moreno teve um insight ouvindo aquilo. E na próxima representação que teve, ele decidiu dar para a Bárbara um papel de vilã e começou a colocá-la em papéis da assassina, da prostituta, da mulher má, né? Enfim, os papéis que seriam o inverso do que ela sempre fazia. E o que começou a acontecer? Conforme ela começou a interpretar esses papéis no palco, na vida privada, ela foi acalmando o temperamento, e aquelas crises, aqueles rompantes, tudo aquilo que acontecia com ela foi se tranquilizando, ou seja, ela foi sendo tratada psicologicamente por ter um espaço onde ela podia dar vazão àquela energia que estava dentro dela, certo? Então, ele começou a observar e a fazer isso mais vezes e a trabalhar com o teatro espontâneo como uma forma realmente terapêutica e curativa. E isso foi evoluindo e sendo estudado e aumentando, e realmente virou uma teoria, né? E nós trabalhamos, então, de fato, com a dramatização. A gente coloca em cena. E eu já via nisso, provavelmente não fui eu que escolhi, né? Eu fui escolhida, como a gente diz na psicologia, cada teoria escolhe, né, o terapeuta, porque eu também sempre fui muito apaixonada por teatro desde pequena, fiz teatro, fiz televisão, e sempre amei, né, essa área das artes e a psicologia. Então, quando chegou na psicologia, eu falei, o meu jeitão não é aquela psicóloga que veste roupa clarinha, que é calminha, que fala baixinho, que não pode encostar nos pacientes, que não vou poder ter o nível de espontaneidade que eu tenho, não vai combinar comigo, não vai dar certo eu deixar de ser quem eu sou e do jeito que eu sou para poder atuar na psicologia, que é a área que eu amo. E aí o psicodrama enquadrou perfeitamente com isso, e eu fui me desenvolvendo dentro dessa linha. E com o passar do tempo, atendendo os pacientes, eu fui sentindo que, muito embora com o drama, né, com essa dramatização, a gente conseguisse ir muito além do que só falando, porque a fala a gente passa por um filtro, né? A gente escolhe o que a gente vai falar.
mesmo em terapia, muitas vezes a gente fica assim, será que eu vou dizer isso para o terapeuta? Será que eu não vou? Vou colocar o meu temperinho, o meu jeito de falar para não surpreender ou para não ser julgada, enfim. A gente escolhe como vai colocar as coisas. Quando a gente leva isso para a cena, aquilo sai com muito mais espontaneidade. O inconsciente vem para fora de uma forma muito mais livre. Mesmo assim, chegava em alguns momentos, em alguns pontos da terapia em que eu percebia que aquilo travava. E mesmo utilizando todos os recursos psicológicos e psicodramáticos, aquela questão voltava e voltava e voltava e não se desenrolava, até que eu fui apresentada às constelações familiares. As constelações familiares trabalham também com a dramatização. É também uma espécie de teatro que acontece durante uma constelação familiar. Porém, não somente ali com aqueles personagens que estão sendo trabalhados, mas a gente olha para a constelação com uma visão sistêmica. O que a gente começou a descobrir, então, com as constelações, que o autor é o Bert Hellinger? Que conforme essas coisas vão se repetindo, muitas vezes a raiz do problema, que é algo que é muito importante para mim, sempre chegar na causa, na raiz, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com paliativo. Tá com dor de cabeça? Toma um remédio. Tá nervosa? Toma um remédio para se acalmar. Ou faz alguma coisa que tranquilize. Mas isso são paliativos, resolve o sintoma, resolve por fora. Quando é que realmente a cura acontece? Quando a gente chega na causa. Aí aquilo não vai voltar a se repetir. E o que a gente foi descobrindo com as constelações, né, o Bert, obviamente, é que muitas vezes a causa não estava no aqui e agora, não estava no presente, nessas pessoas que estão passando por essas questões, mas que vinham do sistema familiar. Porque essas informações, esses acontecimentos, esses padrões, eles são passados de geração em geração, assim como a nossa genética. Durante muito tempo, a ciência acreditou que a única coisa que passava de pai para filho, de mãe para filho, era a parte física, né? A parte genética. Só que não. Foi se descobrindo, e hoje o maior biólogo que estuda sobre isso é o Rupert Sheldrake, que existe algo chamado campo morfogenético, que é um campo de informações que também é transmitido dentro de um sistema familiar. Então, não vem só características físicas, muitas informações e muitos padrões de comportamento são transmitidos também de geração em geração. E aí você fica lá na terapia ou fica procurando coisas para fazer com o que está acontecendo no presente, no aqui e agora, e a raiz do problema não está aqui, mas vem de antes, né? Ou então a gente enxerga um determinado problema, mas quando a gente olha sistemicamente, existem outras questões, outras pessoas envolvidas que a gente não imagina. Então, o que a constelação faz? Ela sintoniza, como se fosse... como a gente, por exemplo, quer procurar um site de alguma coisa na internet, a gente digita aquele endereço na internet e quando a gente dá o enter, abre as páginas, né? Hoje em dia o Google ajuda a gente com isso, abrem as opções que levam a gente para aquele caminho, para buscar a informação que a gente quer. A constelação faz isso. Nós estamos todos interligados nessa rede invisível, certo? Mas quando a gente quer olhar para um determinado sistema familiar, a gente precisa sintonizar, ou escolher o site, ou escolher a estação, ok? É simplesmente isso. Então, é um acesso a um campo de informações, assim como a gente acessa uma estação de rádio, assim como a gente acessa a internet. E isso ajuda a gente a chegar na causa, a olhar o que com os nossos olhos aqui, no pequenininho, a gente não enxerga. É uma forma de ampliação da visão, ok? E as constelações trabalham com 3 leis. O pertencimento, então ninguém pode ser excluído e nem tem como. Então, se alguém for excluído ou foi excluído em algum sistema, lá na frente, alguém vai ter que olhar para isso, alguém vai representar essa pessoa que foi excluída até que essa questão seja olhada.
Então, às vezes, é um filho nosso que tem uma questão que se repete, que tem uma questão difícil, que a gente já tentou várias coisas, já levou para médico, já fez algum tipo de terapia e nada acontece. Por quê? Porque, às vezes, esse filho está identificado com alguém que foi excluído lá atrás. Um tio, um avô, um bisavô, que foi excluído por algum tipo de comportamento, por algum tipo de questão mental, que acontecia muito. Então, ninguém fala mais no assunto, ninguém fala mais na pessoa, ela é excluída. O sistema familiar não admite isso, a consciência sistêmica não admite isso. O que acontece? Lá na frente, o filho ou o neto virão com aquela questão e vão representar aquele mesmo papel. Até que o sistema olhe para isso, diga sim e inclua. Então, todos têm o direito de pertencer, ok? Ninguém fica de fora. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, quem chegou primeiro tem precedência e merece honra. Os mais velhos, quem chegou primeiro aqui nessa vida, tem que receber o devido respeito nesta ordem. Muitas vezes o que acontece, que a gente vê frequentemente hoje em dia, é uma inversão de ordem. Filhos querendo ser maiores que os pais, cuidar das questões dos pais, ou os pais se diminuindo e se colocando como pequenos para que os filhos cuidem. Enfim, a gente vê muito claramente isso acontecer de umas 2 gerações para cá, mas obviamente isso não começou agora. Então, a ordem precisa sempre ser respeitada, essa ordem de chegada aqui. E a outra lei sistêmica que a gente chama é o equilíbrio de troca, o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, a partir do momento que eu dou algo a alguém, automaticamente, isso é inconsciente, essa pessoa já se sente em dívida, se sente com a necessidade de retribuir aquilo que ela recebeu. Quando essa troca acontece de forma saudável, o relacionamento amorosamente vai crescendo. Quando esse processo se inverte, é que acontecem as brigas, as guerras, as divisões. Porque alguém faz um mal, a outra pessoa faz um mal ainda maior e esse buraco vai aumentando. Então, a gente precisa equilibrar as trocas, ok? Seguindo essas 3 leis é que os sistemas se organizam. E os emaranhamentos, que é o nome que a gente dá nas constelações familiares, acontecem quando uma ou mais dessas leis são feridas durante o processo, né? Muitas vezes inconscientemente, não é um processo de culpar ninguém, muito pelo contrário, a constelação trabalha com o não julgamento, e isso é algo muito importante para a gente saber, principalmente para atuar como representante numa constelação. O nosso olhar jamais pode ser de condenação para nada e nem para ninguém, para nenhum tipo de atitude. Foi o que foi, é o que é. Maravilha? Aí, vamos fazer aqui uma suposição, né? Eu tenho um problema muito sério de relacionamento com a minha mãe e eu quero abrir uma constelação para ver isso. Então, existem 3 formas disso ser feito. Essa constelação pode ser aberta presencialmente num grupo, ok? Então, eu chego lá para o meu constelador, digo qual é a minha questão, qual é o meu tema. O constelador precisa também avaliar se esse é de fato o momento, se esse tema é um tema que tem força para ser constelado. E aí vão ser colocados os representantes desse sistema presencialmente, pessoas mesmo. Então, o consultante, a pessoa que está com a questão, vai escolher ali quem vai representá-lo, né? Então, eu, por exemplo, se fosse eu que estivesse com um problema, eu ia escolher alguém para me representar ali no campo, e se for problema com a minha mãe, vou escolher uma outra pessoa para representar a minha mãe, e a partir daí, o campo está formado e vai se desenrolando a constelação. O constelador é alguém preparado para captar esses sinais do campo e o que acontece. E qual é o papel do representante? É estar entregue a serviço.
ele está ali simplesmente para servir. É uma anteninha, é um canal que vai sintonizar com as informações de uma das pessoas desse sistema. E o que eu preciso saber ou fazer? Absolutamente nada. Simplesmente estar disponível, livre de julgamento, sem querer nada, sem escolher nada. Ah, eu estou ali porque eu vou ajudar aquela pessoa a sair disso. Nada disso. Você simplesmente se coloca ali e fica aberto, aberta a sentir. E, de fato, os representantes sentem o que aquela pessoa sentia. Então, na constelação, a gente trabalha muito mais com o sentimento do que com o pensamento, porque a nossa mente tende a quê? A criar historinhas, a criar os julgamentos. Ah, então se eu sei que aquela pessoa que está no campo é uma mãe não pode agir assim. Zero mente. É sentimento. Como é que a gente se conecta com os nossos sentimentos? Principalmente estando atentas ao nosso corpo. Então, durante uma constelação, a gente sente no corpo. Tem gente que sente enjoo, tem gente que sente uma parte do corpo mais pesada, tem gente que sente dor em alguma parte do corpo. Tudo vai estar relacionado ao que aconteceu naquele sistema, ok? E tá tudo certo. Tudo que acontece naquele momento tá certo. E o constelador vai, então, conduzindo para chegar numa solução. Isso, se for presencialmente, é feito com pessoas mesmo, um grupo de pessoas, e algumas pessoas são escolhidas para representar, as outras ficam assistindo e sustentando o campo. Importante saber que todo mundo que está presente numa constelação é trabalhado de alguma forma. Nós estamos todos interligados. Todas as questões, de alguma forma, nos dizem respeito. Então, sempre tem a ver com a gente também, independente da gente estar só assistindo, da gente estar representando, da gente estar facilitando como constelador, de nós sermos a pessoa que vai ser constelada. Todas as pessoas acabam, de alguma forma, em algum nível, sendo trabalhadas. Claro, o trabalho mais profundo, o foco, é em quem vai ser constelado, mas está todo mundo participando, mesmo que aparentemente esteja só olhando. Então, também acontece de quem está assistindo, às vezes, nossa, eu senti muito sono. Nossa, de repente, quando aquele representante começou a falar, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. É natural que isso aconteça, porque estamos todos sintonizados no campo, certo? A outra forma disso acontecer é com bonecos. Pode ser individual, e tem alguns outros instrumentos também que a gente chama de âncoras, que a gente coloca no chão, e a pessoa, por exemplo, se for individual, então eu vou fazer uma constelação, eu vou lá no constelador, e não é em grupo, vou fazer sozinha. Ele vai colocar aquelas âncoras no chão, e eu mesma é que vou mudando de lugar, de posição, e me sintonizando com cada um dos representantes do sistema, certo? Pode ser feito com essas âncoras e pode ser feito com os bonecos, individualmente. E também pode ser feito, que é o que a gente vai fazer aqui, com os bonecos online, porém em grupo. E aí, nesse caso, a pessoa que vai ser constelada também vai escolher os representantes em forma de bonequinhos, e cada pessoa vai ficar, que for escolhida, vai ficar sintonizada com o seu boneco, como se ali presente ela estivesse, fisicamente. Porque nas constelações a gente sabe que não existe distância. A distância física não afeta em absolutamente nada. Numa constelação, por exemplo, não faz diferença. Ah, eu vou constelar minha relação com a minha mãe, mas minha mãe já faleceu. Também não faz diferença. É a energia, são as informações sobre isso, é a sua representação da sua mãe dentro de você. É isso que vai aparecer no campo. Então, a gente não está preocupado com distância física, a gente não está preocupado se a pessoa está viva ou não, ok? O campo se configura independente de tempo e espaço.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui os bonecos. Carol, tem alguma coisa de especial nesses bonecos? São bonecos mágicos? Tem que ser um boneco benzido? Não tem nada disso, certo? Os meus, no meu caso, são bonequinhos de biscuit que eu mandei fazer especialmente para isso. Tem constelador que trabalha com boneco de EVA, tem constelador que trabalha com boneco de madeira, todos num formato só, com formato diferente. Isso aí é só o formato do boneco, eles não têm nada de especial, é só uma forma da gente visualizar o que está acontecendo no campo. Tem consteladores que trabalham até com bonequinhos virtuais, tem programa de computador em que o constelador vai andando com o bonequinho, parece um jogo, certo? Então, nada de místico, nada de religioso, não vamos misturar religião ou coisas que a gente vê em determinados ambientes que nós possamos frequentar com as constelações familiares, ok? Tem constelador que mistura? Tem. Não é a minha linha de trabalho, certo? Aqui é simplesmente uma forma de nós olharmos para o sistema e trabalharmos isso de uma maneira terapêutica para chegarmos a uma imagem de solução. Sempre que eu entro numa constelação, o que eu estou querendo ou o que eu acho que vai acontecer, o que eu acho que é o melhor, vai acontecer? Não. O sistema é o que é, ele vai me mostrar o que é. Então, a gente também tem que estar pronta para isso, para olhar a real, para olhar a verdade do campo, certo? Sem intenção de querer o que aconteça. Eu quero que fulano faça as pazes com cicrano. A gente não quer nada numa constelação. A gente se abre, ok? Para ver e deixar que a solução aconteça. Então, eu vou abaixar aqui a tela para vocês verem os... Vou colocar alguns bonequinhos aqui, ó. São bonequinhos, no caso aqui de EVA, eu tenho esses bonequinhos que são os representantes femininos, tenho os bonequinhos que são os representantes masculinos, tem os mais idosos, do cabelinho cinzinha, já mais velhinhos. Tem os menorzinhos que representam crianças, tem o bebezinho, enfim, certo? Dependendo de cada constelação, a pessoa que vai ser constelada vai primeiramente escolher um representante para ela mesma e, dependendo do que o constelador, no caso eu, né, sentir no campo, eu vou indicar quais são os outros representantes do sistema que ela precisa escolher. Feita a escolha, os bonecos são colocados no campo e aí a pessoa que vai ser constelada vai escolher no grupo, entre as pessoas que estiverem disponíveis, quem vai representar cada um. Nem sempre a gente sabe, inclusive, quem são os bonecos, certo? Por exemplo, eu tenho uma questão muito complicada com dinheiro. Eu posso colocar um representante para mim e um para o dinheiro? Sim. De repente, aquele representante começa a olhar para algum lugar e sentir que tem algum impedimento, alguma barreira, e está faltando alguém ali, naquela constelação, naquele sistema. A gente coloca um novo representante. Quem é esse representante? A gente não sabe. Precisa saber? Não. Às vezes, com a própria constelação, acaba se revelando quem é. Ah, é a mãe? Ah, é o pai? Ah, foi um avô? Sim. Às vezes, não. Simplesmente alguém que precisa ser olhado. A gente não faz uma constelação com um olhar de curiosidade, de, eu quero saber quem é o quê. Não é isso. Nós estamos querendo uma solução para a alma, algo que vai beneficiar e ordenar todo o sistema. Então, se a gente souber, ok. Se a gente não souber, tá tudo ok também. É também um aprendizado de a gente ficar livre de intenções, certo? E aí, a gente deixa as câmeras ligadas de quem está representando, quem está apenas assistindo desliga as câmeras, mas é importante manter a postura de atenção, de conexão com o campo. Se você tiver outra coisa para fazer, se você estiver ocupado, se você não puder, é melhor que não entre, é melhor que não participe do que entrar numa constelação para ficar entrando e saindo, ligando, desligando. Isso não rola, ok? Então, quando eu me comprometo a participar de uma constelação, independente de eu
só assistir ou de eu representar, eu entro e assisto do início ao fim na mesma postura de silêncio, de abertura e de respeito total ao campo, certo? Aí a gente deixa as câmeras dos representantes ligadas, os microfones ficam sempre desligados e eu vou dizendo quem precisa em algum momento falar alguma coisa ou se movimentar. E os próprios representantes vão dizendo, Carol, eu estou sentindo aqui que eu quero me aproximar um pouco mais dessa representante aqui. Ok, quanto? Você mesmo vai dizendo, não, tá bom aí, agora eu estou me sentindo melhor. Ok, fica aqui. Como esse representante se sentiu quando esse aqui se aproximou? E simplesmente isso, você vai sentindo no seu corpo, no seu coração, o que está acontecendo. É apenas isso. A gente só se coloca disponível. O constelador sabe o que vai acontecer? Não. Quando uma constelação começa, ninguém sabe como que ela vai terminar. A gente não tem essa intenção e nem uma bola de cristal. A gente só se abre para o que se configura ali. E espontaneamente isso vai acontecendo. Até que, se o constelado já estiver pronto para isso, a imagem de solução apareça. Certo? Simples assim. Agora eu quero que vocês me façam perguntas, independente de que tipo de perguntas forem. Pode ser com relação ao boneco, pode ser com relação à constelação, pode ser com relação ao que é representar, o que vocês quiserem, para que a gente fique bem tranquila para na semana que vem poder começar a já constelar, ok? Então, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Eu quero perguntar, Carol. Por favor. Nunca vi, nunca participei. Uhum. Você mandou aquele vídeo, eu assisti, mas tem umas lacunas assim na minha cabeça, né? Ok, vamos lá. A pessoa conta uma história, tipo assim, tem problema com a minha mãe, aconteceu isso, porque essa parte eu não entendi muito bem. Os bonecos vão representar uma história que a pessoa conta? Mas não exatamente o que a pessoa conta. Na constelação, a gente fala muito pouco, é bem diferente da terapia, por exemplo, em que a pessoa vai contar toda a história dela, né? Quanto menos a gente falar, melhor. Não precisa contar tudo, até porque nas histórias que a gente conta já tem muita interpretação nossa. O campo, ele não interpreta, ele só mostra, ok? Então, a pessoa vai chegar o quê? Quando é que está no momento da gente constelar? Quando tem algo que está sufocando já, que a gente não está mais conseguindo lidar, que já se repetiu muitas vezes e a gente não sabe como solucionar. É algo que realmente está sendo ali uma pedra no sapato. Então, existe uma entrevista entre o constelador e a pessoa que vai ser constelada para sentir a força desse tema e até para chegar no tema mesmo, porque às vezes a pessoa chega assim, meu problema é com a minha vida profissional. E aí, depois de 2 ou 3 perguntas do constelador, a gente começa a perceber que o problema não tá, a causa não está na vida profissional, está em alguma outra coisa. Então, essa conversa inicial, rápida com o constelador, a gente define o tema e a constelação começa com 2, 3 representantes, ponto final. O que vai acontecer ali? É a história que essa pessoa imagina? Não. A gente vai trabalhando com o sentimento. Então, se, por exemplo, a questão raiz é a minha relação com a minha mãe, eu sei que eu preciso, por exemplo, tomar a minha mãe no coração, mas alguma coisa, não sei explicar o que é, por mais que eu até goste da minha mãe, que a minha relação com ela aparentemente seja boa, lá no fundo do meu coração eu sinto que tem uma barreira. Eu não consigo estar de coração, eu não consigo... Tem alguma coisa ali estranha que me impede. Eu não preciso contar o que acontece, não preciso contar toda a história de como foi o nosso relacionamento, nada disso. Coloca-se ali a pessoa que vai ser constelada e a mãe. E a gente aguarda um tempo e os representantes passam a sentir. Então, quando você consegue olhar para a sua mãe? Consigo. Quando você olha, você vê a sua mãe? Eu vejo, mas eu vejo como se fosse algo muito distante. Às vezes o bonequinho está ali, um na frente do outro. Presencial é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está uma na frente da outra. Mas quando você olha, a sensação é de que é algo muito longe. É muito diferente do que o que a gente enxerga na vida real. Por quê?
porque é o que está lá dentro da gente que aparece no campo. Aí a gente vai trabalhando esse sentir. E a mãe, como se sente quando ouve isso da filha? Eu sinto uma tristeza. E você consegue olhar para sua filha? Não, não consigo. Para onde você olha? Eu olho para o chão. E nisso a constelação Isso vai... por exemplo, a pessoa falou, tô com problema com a mãe. Aí você vai Aham, definir os bonequinhos para as pessoas e alguém vai representar a mãe. isso. Então, Alguém é a aí, mãe, alguém é a própria pessoa. tá, E conforme for precisando entrar em outros representantes, aí entra. aí o constelador pergunta para a mãe o que ela está sentindo O naquele momento. constelador vai guiando, exatamente. Ah, Porque ele tá. sente o campo. Ele vai guiando quem é que vai se manifestando, quem é que vai falando. Não é uma conversa que todo mundo fala o que quer, na hora que quer. E não funciona assim. É bem silencioso, inclusive, o processo. É muito trabalhado com o sentir. Depois eu vou ver se eu encontro algum vídeo, coloco no grupo, para vocês assistirem uma constelação. Posso colocar uma presencial e uma com bonecos, para vocês entenderem como que funciona a dinâmica. E cada constelação é diferente da outra. Não existe receita, não existe... se eu sinto muita dor de cabeça, é problema com quem? Com o pai? Não existe isso. A gente precisa olhar no campo o que é. Pode ser um monte de coisas, certo? E podem ser temas dos mais variados também. Então, isso vai se desenrolar de acordo com o que aparece no campo. Quanto menor a história, quanto menos falar, quanto menos explicar, a gente trabalha não justificando, inclusive, se algum representante, na hora que for chamado, né, a dizer o que ele está sentindo, começar a ir para a mente, não porque eu acho que ela devia fazer assim, para. Respira. No centro, o que você está sentindo. Se sintonize com o seu sentimento, certo? Então, a gente guia muito para onde cada representante está conseguindo olhar, quando é que uma relação está boa, saudável, quando os representantes conseguem se olhar com amor diretamente nos olhos. Então, algo muito importante nas constelações é para onde esse representante olha. Quando ele olha, ele consegue ver? Ele olha para o chão, ele olha para o horizonte, ele olha para trás. Isso indica muitas coisas. E conforme vai se desenrolando, a gente vai devagar, porque a gente chama de movimentos da alma. A nossa mente quer solucionar logo tudo rápido, colocar as coisas no lugar, montar como se fosse um jogo. Não. São movimentos da alma. A gente vai sentindo e aquilo vai vagarosamente acontecendo e os movimentos vão acontecendo consequentemente. Certo? Esclareci sua dúvida ou ainda ficou? Não ficou dúvida, mas ainda é tudo muito lúdico, porque eu É nunca muito vi, novo, então, né? Com né? certeza é muito novo. É bom, é bom. E isso demora quanto tempo? Tipo, uma sessão, sei lá, como que isso funciona? Importante, importantíssimo. As constelações não funcionam como a terapia convencional, que a gente faz uma sessão por semana e faz toda hora. Não. A gente constela uma vez um tema. E depois de constelar, no mínimo 3 meses, sem constelar de novo, um outro tema. Por quê? Porque está sendo mexido em todo o sistema, para trás e para frente. Muitas coisas vão devagar ao seu tempo, se acomodando. Então, a gente não fica fazendo constelação uma atrás da outra. Eu estou com um tema muito complicado. Importante também, aconteceu algo muito traumático, muito sério, você já está em terapia, fez algum processo terapêutico para isso? Se a pessoa tiver de luto recentemente, não constela. Os 6 primeiros meses de luto, a gente não constela, porque a pessoa está vivenciando um processo que ela precisa, já está suficiente aquela dor ali, não dá para mexer no sistema, para, né, cavar mais dor. E mesmo que a pessoa insista, muito interessante. Um dia desses, a gente estava numa constelação em grupo e a pessoa trouxe uma questão dela profissional, com dinheiro, abriu-se o campo. Quando começou a consteladora perguntou assim: você perdeu alguém importante há pouco tempo? Ela disse: perdi meu pai faz 2 meses. Ela falou: então a gente não vai constelar. O campo mostra, porque o movimento trava. Ninguém sente nada, entende? Então a constelação ela precisa fluir. O campo precisa conduzir. Não adianta a gente forçar a barra, não adianta a gente querer conduzir, querer que as coisas aconteçam. Não funciona assim.
Então, quando está no momento certo, quando o tema da pessoa tem a força certa, quando a pessoa não está na vítima, porque se ela estiver na posição de vitimização, a constelação não adianta nada. Nada. Como diz o Bert Hellinger, para a vítima não tem solução. Então, quando é que eu decido fazer uma constelação? Quando eu quero entender a minha responsabilidade nisso. Então, por exemplo, eu não constelo ninguém. Eu quero constelar o que está acontecendo na vida do meu filho. Negativo. Eu quero constelar o que está acontecendo na vida do meu marido. Negativo. O meu marido está bebendo muito e eu quero constelar para ele. Isso não existe. Agora, como eu lido com isso? Está difícil para mim lidar com essa situação. Eu preciso olhar para isso para conseguir tomar uma decisão. Ok. Então, nós vamos constelar você e a sua relação com essa pessoa. Jamais um terceiro. Certo? O que mais? E aí, o constelador, no momento em que, vamos supor, bonecos, porque eu acho que ao vivo é mais, sei lá, ele vai lendo o rosto da pessoa, o olhar. Mas quando isso é com o boneco, aí a gente tem que falar o que a gente está sentindo. Isso, mas sempre tem, mesmo presencialmente, também funciona assim. O constelador sente o que o representante está sentindo. O constelador sente o campo todo. O constelador está conectado com todos os representantes e com o campo sistêmico como um todo. Porém, é cada representante que vai dar voz a isso. Independente de ser com os bonecos ou não. Quando é uma constelação individual, que não tem o grupo presente, o próprio constelador vai sentindo e fazendo esse trabalho com a pessoa que vai ser constelada. Quando tem os representantes, quem vai falando e dando voz é cada representante de cada boneco. Mas é a mesma coisa. Não muda a sensação, o sentimento, a conexão com o campo, pelo fato de estar presente fisicamente ou online. E o constelador é um psicólogo, ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem consteladores que não são psicólogos. Existem consteladores que simplesmente fizeram uma formação em constelação e atuam na área. Nem todos os consteladores são psicólogos. Eu acho que é uma boa, assim, eu gosto muito de ter a base como psicóloga, porque, inclusive, a gente identifica, né? Quando a pessoa está na mente, quando não está, quando ela está tentando conduzir alguma coisa, né? Quando é o ego que está falando, quando ela, de fato, está conectada, os tipos de processos que podem acontecer, dependendo da dinâmica que acontece em cada família. Então, é uma base importante, até para encaminhar e falar, olha, essa questão aqui é importante você acompanhar terapeuticamente, né? Você faz a constelação, ela não vai resolver a sua vida, ela vai te mostrar. E aí os passos, quem dá dali em diante, assim como na terapia, é a pessoa. Tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas, tem pessoas que preferem ou precisam de um acompanhamento terapêutico para isso. Depende muito do caso, existem casos e casos, né? Então, na verdade, a constelação não é a solução do problema, mas é te mostrar o caminho para que você possa ir atrás da solução. Exato. E esse grupo fechar. Ela mostra onde está a raiz da questão. A própria constelação pode levar à solução? Pode. Naquela própria constelação, por exemplo, a gente está falando aqui como exemplo, né, de relação com a mãe, ali mesmo, se eu me coloco humildemente no meu lugar, com responsabilidade, como adulta, né, eu vou ser constelada como adulta, sem ser vítima, para entender a minha parte de responsabilidade. E ali eu já consigo reconhecer isso e fazer os movimentos, porque é tudo interno. A gente vê acontecendo por fora, mas é só um reflexo do que está dentro. Se eu consigo, naquele momento, internamente, deixar esses movimentos acontecerem, eu posso já sair dali com a solução acontecida. E às vezes não. Às vezes eu vou ver a questão e ainda vai levar um tempo, ainda vou precisar de um processo, mas a gente sempre vê. O que acontece no campo é o que tem que acontecer. Tem constelações que duram 5 minutos e a pessoa não tem condições de continuar. Parou ali. Qual é a duração média? Mais ou menos 1 hora, uma sessão de constelação. Às vezes tem constelações mais longas, 1h30, 1h40, e às vezes 10, 20 minutos de constelação, parou.
Não tem uma regra. Tem uma média, mais ou menos? Tem uma média de mais ou menos 1 hora. A duração de uma constelação. E não necessariamente vai acontecer alguma coisa. Tipo assim, a pessoa, ela, obviamente que ela faz a constelação para tentar chegar num determinado caminho para aquele problema. Numa constelação pode não acontecer? Tipo, sei lá, é que eu estou tentando entender o processo, né? A pessoa ela vai falar sobre o problema, vai ter todo aquele movimento e necessariamente tem que chegar em alguma coisa ou não, não tem que nada. Nunca tem que nada. Lembra? Não tem intenção. Não tem intenção. Eu não quero chegar em algum lugar. A gente não determina para onde ela vai. Se o constelador estiver bem sintonizado, se o tema tiver força para acontecer, a probabilidade maior é que a constelação vá se desenrolar tranquilo. Mas obrigatoriamente é isso que vai acontecer? Não. Pode chegar um determinado momento em que você vê alguma coisa no campo, ou algum tipo de relacionamento, ou entra algum tipo de representante que você fala que eu não quero mais, não quero me aproximar. Você consegue olhar? Não consigo olhar. A gente aguarda, vê se tem algum movimento, se algum sentimento muda. Se parar ali, não existe forçação de barra. Ah, não, agora você vai fazer porque você tem que olhar, não, porque você tem que honrar o seu pai, não, porque você tem que aceitar, ninguém tem que nada. Se não for espontâneo, se não vier de dentro, se esse movimento não for da alma, não adianta nada. Então, pode acontecer de parar? Pode. Você disse que leva, vamos supor, 1 hora. Vamos colocar assim. Chegou nesse tempo de 1 hora. Não aconteceu nada, teoricamente. Vamos encerrar e aí depois isso continua? Não é pelo tempo. Não é pelo tempo que a gente conta isso. A gente sente a força do campo. Se o movimento continua, se não continua. Se então, mas no caso, vamos supor, sei lá, o constelador falou, deu. Vamos encerrar aqui. Depois ele vai passar um porquê ou ele simplesmente encerra e tudo bem? Não necessariamente vai passar um porquê. Às vezes nem tem um porquê. Simplesmente acaba a força do campo, dali não dá para andar mais, ponto. Às vezes os representantes se desconectam, você vê que a pessoa já está distraída, que já está todo mundo na mente, acabou, perdeu a força, a constelação. Entende? Não dá para ir mais. Então, a gente não pode forçar isso. E aí, não necessariamente tem um porquê. E esse grupo, ele é sempre o mesmo grupo? Ou eles são pessoas aleatórias que vão Depende do grupo. Depende do grupo. Existem grupos que o constelador vai estar ali naquele dia e horário e vai fazer a constelação e aparece quem quiser. Podem vir sempre pessoas diferentes. Tem grupos que, geralmente, os grupos vão se formando e existe uma parte considerável das pessoas que passa a frequentar aquele grupo, certo? Mas normalmente é aberto, vai alguém querer de fora do grupo, obviamente, né? Não é o grupo só se constela ali e só serve para ele. Não, ele é aberto para quem quiser constelar. Então, entram e saem pessoas sem nenhum tipo de problema com relação a isso, certo? Preciso assistir, porque... Eu vou te mandar. Ainda é muito surreal, assim, né? Não consegui ainda entender como isso se desenvolve, entende? Eu entendi a sua explicação toda, mas eu quero realmente ver, porque eu não consigo, ainda não consegui entender essa... E isso é uma coisa legal também. Acontece. Por exemplo, eu quero começar a frequentar um grupo de constelação, eu quero assistir, mas não me sinto ainda pronta, não me sinto no ponto para ser uma representante. Ok, você só assiste, vai assimilando. Tem pessoas que chegam para constelar sem nunca ter ouvido falar em constelação, a constelação acontece, ela vai embora, não entende e tá tudo certo. E tem gente que vai se aprofundando, vai entendendo mais, vai se interessando, vai ficando. Tá tudo certo também. Mas é sempre bom não forçar. É importante que seja algo espontâneo. Quem está disponível para representar? Eu tô. Quem não estiver, não tem problema nenhum. Assiste. Certo?
porque até você ir compreendendo como a coisa acontece. É diferente mesmo do que a gente está acostumado, porque normalmente a gente guia as coisas da vida da gente muito mentalmente. E aí, para você conseguir compreender como você simplesmente se coloca disponível, se conecta, se coloca a serviço de algo e os movimentos vão acontecendo, é algo bastante diferente. Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso aos poucos e tá tudo certo. É bom isso. E eu acho que colocar os vídeos para vocês assistirem também vai ajudar a entender a dinâmica de uma constelação do início ao fim, como é que ela acontece. Tá certo? Por mim, tudo bem. Agora deixa o povo perguntar. Deu? Tranquilo? Quem mais? Cidinha, Alessandra, Raquel, alguma dúvida? Tranquilo? Então, maravilha. Eu vou deixar esse vídeo disponível. Ah, Cidinha, pode abrir seu microfone, meu amor. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Carol, eu só queria saber assim, e como vai ser feito a constelação? Tipo assim, uma pessoa de cada vez? Sempre uma Eu pessoa de cada participar, né? vez. Uhum. Vai depender também da minha disponibilidade de horário, né? Inicialmente, eu vou deixar esse horário de terça-feira às 16, depende também da pessoa que vai ser constelada. Se de repente a pessoa só pode à noite, eu posso avisar o grupo, gente, tem uma constelação que vai acontecer dia tal, à noite, quem quiser e puder participar, né? Ah, entendi. Quer dizer que daí a gente pode participar das outras também, não Pode necessariamente e que vá ter. deve, Ah, claro, tá. claro, Tá, pode e deve, tá, entendi. certo? Muito bom. Você É. vê que nós... Eu, por exemplo, sou Acompanho. apaixonada por trabalhar como representante, por servir como representante. Apesar de ser consteladora, eu amo estar em grupos de outros consteladores só para me colocar a serviço do campo e estar ali como representante. Isso é bom. Entendeu? É uma coisa que é uma paixão para mim. Desde o psicodrama, porque no psicodrama a gente trabalha com algo similar, que a gente chama de ego auxiliar, é outro nome, né? Não, só pela nomenclatura mesmo da linha terapêutica, mas eu já amava estar nesse lugar de pode me escolher, estou à disposição. E não necessariamente era eu que ia ser. Muitas vezes eu ia, não era porque eu ia ser constelada ou porque a sessão era para mim. Eu ia para fazer parte do grupo e para estar ali disponível, pura e simplesmente. E é muito bom também. A gente aprende muito sendo representante, com muitas coisas. A gente é trabalhada também nisso. Então, não precisa necessariamente ser a sua, não. A gente vai deixar agora, né? Por enquanto, terça-feira às 16. E caso vão havendo mudanças, né? Ou necessidade de alguém que queira ou só possa constelar num outro horário, aí eu também sempre aviso o grupo e quem quiser e puder, vem no outro horário também. Certo? Tá, João, obrigada. É isso? Nada, meu amor. Então, a partir de terça-feira que vem, você já vai A partir de fazer... terça-feira que vem já temos constelação. Certo? Na próxima terça a gente já tem constelação. Vou mandar o vídeo antes disso para vocês, né? Para que vocês possam assistir, ver como funciona. Ah, e se ninguém quiser ser representante, não tem problema nenhum. A gente faz individualmente, quem quiser assiste, mas normalmente não é o que acontece, né? Mas está tudo sempre certo e a gente só fica disponível para o que vai acontecer, tá bom? O que mais, meus amores? É isso? Então, maravilha, eu vou colocar esse vídeo disponível aqui para vocês, vou subi-lo e colocar um linkzinho lá para vocês, colocar uns links para que vocês assistam, e aí vocês já sabem, na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira, às 16 horas, a gente tem constelação, tá bom? Beijoca, boa tarde, fiquem com Deus, e a gente vai se falando pelos grupos por aí, tá bom? Joia, Alessandra, um beijo, querida, boa tarde para vocês. Tchau, tchau.